Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 4, O Plano da Salvação Divina. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Reino de Deus, a Recriação, parte 3. Quarta-feira. Ler com oração Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus é a realidade de todas as coisas criadas. Vimos que, mesmo em meio à situação caótica em que se encontrava a Terra, Deus não desistiu de criar o homem. Seu espírito pairava a fim de restaurar a ordem na Terra. Todas as coisas visíveis no universo vieram a existir das coisas invisíveis, conforme lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo não foi formado com materiais existentes. Foi formado a partir do nada. Deus não precisou de materiais pré-existentes para formar o universo. Bastou ele falar. Sua palavra faz as coisas acontecerem a partir do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar neste versículo em hebraico é bara, que quer dizer criar a partir do nada. No princípio só havia Deus e mais nada. Toda a criação saiu de Deus. Versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso aconteceu porque o visível veio a existir das coisas invisíveis. Essas coisas invisíveis são as coisas de Deus, que são, na verdade, a própria realidade. O que veio a existir das coisas invisíveis são sinais, são sombras da realidade. Tudo que Deus criou, criou a partir de si mesmo. A realidade é Deus. Se Ele fez a luz, a realidade da luz é Deus. Deus é luz. 1 João 1,5. A luz criada no universo visível são ondas eletromagnéticas. Mas a realidade dessas ondas eletromagnéticas é Deus, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Tudo que vemos na criação de Deus tem o próprio Deus como realidade. O que Deus quer ensinar-nos com isso? Se tudo que é visível foi criado pelo próprio Deus, que é a realidade, o que Ele quer mostrar-nos? Deus quer extrair o invisível do visível para levá-lo de volta a si. Ele não está brincando de governar ou de fazer criaturas. Não. Deus tem um propósito muito grande. Deus criou tudo a partir de si mesmo. Ele é a realidade. Seu desejo é extrair algo invisível deste mundo visível, algo que ele possa inserir em si mesmo. Essa é a obra que ele está fazendo em cada um de nós. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, criou o firmamento, que é o ar, a atmosfera. Em hebraico e em grego, a palavra ar é a mesma para espírito. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 2, parte B. O Espírito de Deus é a realidade do ar. O ar é a sombra, é a parte visível, e a parte invisível, a realidade, é o Espírito. As águas do juízo de Deus que cobriam a superfície da terra eram águas de morte. Não eram potáveis, não eram para beber. Nenhuma vida consegue sobreviver naquela água. Quando Deus criou o firmamento, a atmosfera, teve início o processo de evaporação das águas de baixo. Deus ordenou que esse processo físico acontecesse. Ao evaporar,
As águas de morte se tornaram água potável, saudável, águas de vida. Louvado seja o Senhor! Foi assim que, pela evaporação, se formaram as águas de cima do firmamento. As águas de baixo do firmamento não são potáveis, são águas de morte. Mas as águas de cima, que se acumulam nas nuvens, são águas de vida, próprias para o surgimento e manutenção da vida. Isso nos mostra que o homem precisa viver pelo Espírito. Se não vivermos pelo Espírito, ficaremos no meio das águas de morte. No terceiro dia, Deus fez aparecer a porção seca. Se não houver a porção seca, não há produção de vida. Ajuntaram-se as águas da superfície num só lugar e surgiu a terra, a porção seca. A partir de então, surgiram as primeiras vidas primitivas, ou seja, as ervas, relvas e árvores que dão semente e fruto. Tudo isso são símbolos. Simbolizam o desejo de Deus de obter vida a partir de Cristo, como a boa terra. Deus quer extrair algo invisível da criação visível. Ele quer produzir algo de vida, algo real, algo dele mesmo dentro de cada um de nós. Isso acontece ao desfrutarmos das riquezas de Cristo como a boa terra, até que a igreja se torne a plenitude dessas riquezas de Cristo. Não basta termos uma doutrina que nos faça entender essas riquezas. O que precisamos é assimilar essas riquezas, desfrutá-las, viver por meio delas, para que se tornem plenitude. É isso que Deus quer. Pergunta de hoje: como Deus transformou as águas de morte em águas de vida? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.